do preço da passagem dos ônibus. Esse valor está de acordo com a qualidade do transporte. Fizemos diversas entrevistas com as pessoas para saber sua opinião. Eu queria que tu diga teu nome. Andresa. A gente está fazendo um questionário a respeito da passagem do ônibus. O que você acha sobre o preço da passagem? É razoável a qualidade de ônibus que temos? Não. Acho que o preço da passagem não condiz com a qualidade do transporte público, uma vez que tu não tem frota suficiente. Em se tratando da comunidade que a gente vive, não existe frota suficiente, não existe atendimento qualificado. Em algumas empresas existem um depósito de pessoas trabalhando e não uma frota específica para um atendimento adequado. Uma pessoa que sai às vezes 3, 4 da manhã de casa, pegar 2, 3 ônibus, ou que chega cansada depois das 6, 7 horas da tarde. Eu acho que a frota também é muito reduzida e os horários são muito espaçados, então não condiz com o valor da passagem. E também, qual é a tua opinião referente ao movimento dos jovens que reivindicam a baixa da passagem esse ano, que teve lá no centro? Então, eu sou a favor de reivindicação, eu não sou a favor de vandalismo. Eu sou de uma geração que eu fui cara pintada, eu pedi impeachment, eu fui de grêmio estudantil e eu nunca quebrei nada. Nunca bati de frente com polícia, com choque, bem pelo contrário, a gente fazia passeatas, a gente fazia parada no semáforo, estendia uma faixa, fazia o nosso protesto, enfim, fechava o passo, os ônibus passavam, o carro passava, e era isso, e a gente era bem ouvido. Tanto que a minha geração de cara pintada conseguiu impeachment de um presidente, então, acho que tem uma grande diferença entre reivindicar teu direito e banalizar, até porque o nosso imposto, o imposto que tu vai comprar teu refrigerante, teu arroz, teu feijão, tu vai pagar aquilo tudo que eles quebraram. Então... Qual é a tua opinião quanto a estudantes pagarem meia passagem e os idosos não pagarem? Tu acha que se todos nós pagássemos, o preço ia diminuir? Acho que todos que podem pagar, se pagassem meia, poderiam. Acontece duas coisas aí. Primeiro, tem gente que não precisaria pagar meia e tira aquele número X de meia passagem que existe. E tem pessoas que pagam com muita dificuldade e não entram na cota da isenção. Então, tem 2 pontos aí a se questionar, né? Acho que se todos todos os estudantes pagassem meia e tivessem isenção exatamente para quem precisa, e não às vezes porque é filho de funcionário de uma empresa de transporte, ganha isenção, eu acho que a coisa seria melhor. Olá, meu nome é Luiz Gustavo, tenho 16 anos de idade. Bom, o que você acha sobre o preço da passagem? É razoável a qualidade de ônibus que temos? O que eu acho do preço? Bom, o preço, digamos assim, não é muito alto. Digamos assim, não seria muito alto se fosse prestado um serviço de qualidade. Porém, não é isso que a gente tem, né? Temos muito atraso, superlotação em horários de pico, tipo da 5, 6 horas da tarde, quando o pessoal vai para o trabalho, ônibus que atrasam, o motorista depois compensa o horário correndo um monte, arriscando a vida do motorista. Acho que não está justo pela qualidade do serviço. Qual a tua opinião referente ao movimento de jovens que reivindicam a baixa de passagem deste ano? A minha opinião, eu sou a favor dos jovens que de fato estão lá para conseguir, né, algo, isso, né, porque tem aquela minoria que nós vemos nas reportagens e tal, que vão lá só para badernar mesmo e tudo mais, mas eu penso que é muito importante o movimento desses jovens, já que, digamos assim, os adultos estão meio adormecidos, digamos assim,
tô meio acomodado, o que tá bom. Então acho que os jovens representam todo mundo, né? E são a nossa voz, digamos assim, eu sou a voz. E tu não acha que a mídia não andou marginalizando muitos jovens Com para certeza. abafar esse movimento deles? Com certeza. A mídia sensacionalista, dizendo, os vândalos, para dar um crédito para eles, para justificar o aumento da passagem deles, para justificar e abafar aquilo que eles estão fazendo? Com certeza, com certeza. Porque eu penso que do protesto lá tinha, vamos pegar números que eu não sei quantos, mas de 5 mil pessoas, por exemplo, se não me engano era mais, tinha, sei lá, 30 pessoas, nem isso, marginalizando, e eles pegaram como um todo, porque os jovens protestaram, e quebraram, e agrediram repórteres, e empurraram guardas, eles aproveitaram isso para marginalizar, de uma forma assim que eu até fiquei desconfiado se eles não tinham algum lucro com essas passagens de ônibus, de tal forma que eles marginalizaram o movimento, que não é assim, né? O pessoal organizado lá, o pessoal, né, tanto os socialistas quanto os anarquistas, são o pessoal tudo que tem uma organização para fazer coisa direito, um protesto, né? E não foi que... E tu percebe alguma diferença de serviço entre uma empresa de transporte público e a privada? Com certeza. Entre a Carris, a STS, tu vê alguma diferença entre eles? Enorme, enorme. Sim. Os ônibus da Carris são muito melhor conservados. Quando tu pega o ônibus da Carris, normalmente ele não tá lotado como o ônibus da STS, por exemplo. A qualidade, sendo do ônibus, sendo do cumprimento dos horários, das metas, tem uma grande diferença entre os dois, sem dúvida. Qual a tua opinião quanto a estudantes pagarem meia passagem e idosos não pagarem? Você acha que se todos pagássemos o preço diminuiria? Se todos pagassem, sem questão de ser jovem ou não, o preço diminuiria? Ou tu é a favor dos idosos não pagarem e estudantes pagarem meia passagem? Não, eu penso que eu sou a favor, sim, sempre, afinal de contas, estudante precisa muito de ônibus, e se tivesse que pagar inteiro, ia dar um custo muito alto por mês, o que de certa forma poderia até acabar forçando ele a trabalhar para poder pagar as passagens, porque daí ele ia ter que gastar o quê? Uns R$300, 400 em passagem, dependendo de quem for. Os idosos, por exemplo, vão fazer uma atividade qualquer e tem que ter dinheiro, sei lá, tipo, idosos pegam um salário mínimo, de repente tem família para sustentar, eu sou totalmente contra começar a cobrar essa passagem, então acho que isso é uma desculpa, entende? Então, tu acha que essa desculpa que eles dão de que o preço da passagem justifica idosos não pagarem e estudantes pagarem meia, justifica o preço e a qualidade? Ou não difere, é só uma desculpa deles? É só uma desculpa, porque eu penso que quando eles fazem o orçamento deles, o planejamento, eles já botam essa margem com os estudantes que pagam meio com os idosos, e mesmo assim eles já tem um grande lucro, mesmo assim eles já têm um lucro. Eles não querem perder esse super lucro que eles ganham com... Bom, em relação ao transporte de ônibus, né? O que poderia melhorar nas questões de estrutura para valer a pena o preço que estamos pagando? Na questão de estrutura? Os terminais de alguns ônibus deveriam ser reformados, ou seja, prestar um ambiente de qualidade, um lugar adequado para a pessoa poder sentar, uma boa iluminação, de repente, né, deveria ter mais segurança, porque tu vai pegar um ônibus umas 10h30 da noite em determinados pontos da cidade, é totalmente deserto, tu fica exposto ali, assim. Eles deveriam melhorar a questão de comprimento de horários. E também acho que aumentar a frota um pouco dos ônibus seria uma boa para melhorar essa qualidade, consequentemente. Oi pros créditos. Oi. A equipe trabalhando.